Olá, uma boa noite para você. Hoje o TV Notícias mostra as ações de conscientização do Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial em Uberlândia. Tem também uma reportagem que ensina o consumo ideal de sal por dia. E ainda as discussões de mais um encontro regional do Fórum Técnico do Plano Estadual de Cultura na cidade. E as vagas no mercado de trabalho e ainda uma conversa com especialistas sobre o número cada vez maior de pessoas que recorrem à cirurgia bariátrica. É agora no TV Notícias. Quase um quarto da população brasileira é hipertensa, de acordo com o último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. E em Uberlândia, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial é de várias ações para conscientizar a sociedade sobre os cuidados necessários com a pressão arterial. Com 74 anos de idade, o senhor Fábio esbanja disposição e bom humor. Ele descobriu o diagnóstico de hipertensão arterial quando tinha 58 anos. De lá para cá, nunca mais deixei de tomar meu remedinho. E quem fez isso para mim foi um amigo meu, porque ele mediu minha pressão e falou: você é hipertenso. Aí procurei o médico. O cardiologista explica que é comum a pressão arterial de cada pessoa aumentar com o passar dos anos. A hipertensão arterial acontece com maior frequência no público adulto a partir dos 50 anos de idade. E mais da metade dos pacientes está na faixa de 60 anos. Nós chamamos de hipertensão arterial a doença onde o indivíduo tem uma pressão arterial de 14/9 ou mais. E a hipertensão arterial é a principal causa da maioria dos problemas cardiovasculares. Então, ela está intimamente ligada à incidência do infarto agudo do miocárdio, do derrame e da insuficiência renal. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, quase um quarto da população adulta brasileira é hipertensa. Além da questão genética, alguns hábitos podem ajudar a desenvolver a hipertensão arterial. Se a pessoa está acima do peso, se ela não está fazendo atividade física, se ela tem um consumo elevado de sal ou de alimentos industrializados como parte da sua alimentação, essas condições vão propiciar a elevação da pressão, assim como algumas situações clínicas como diabetes, os problemas de tireoide, os problemas renais. Então, existem algumas outras situações clínicas que também propiciam a elevação da pressão arterial. O senhor Fábio recomenda para as pessoas com hipertensão arterial a procurar a ajuda de um especialista e seguir as orientações corretamente. A pessoa que é hipertenso, se ele não cuidar, se ele não tomar o remédio direitinho, ele vai ter um infarto, porque vai morrer novo. Mas não são apenas pessoas com idade avançada que podem ser hipertensas. Jovens que fumam ou sofrem com estresse emocional com frequência podem desenvolver o problema de saúde. Indivíduos mais jovens, além dos fatores que nós já citamos, o cigarro e o estresse emocional estão intimamente ligados à elevação da pressão. 5 gramas de sal. Este é o consumo máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas no Brasil, a população não segue esse limite e consome bem mais que isso, cerca de 12 gramas por dia. Um risco para a saúde. Ele está por toda parte nas prateleiras de supermercado. Seja em pacotes ou nas fórmulas de outros alimentos, o sal marca presença. Quando consumido em excesso, pode se tornar um vilão da saúde. Mesmo sabendo dos riscos, tem gente que não abre mão. Na hora de comprar os alimentos, você costuma olhar na embalagem se tem muito sódio ou não? Como é que você costuma fazer? Olha, às vezes olha. Tassiana é endocrinologista e alerta que os adultos devem consumir menos de 2 gramas de sódio por dia. O principal prejuízo do consumo de sal em excesso é a hipertensão arterial. Então, uma das causas de hipertensão arterial é o excesso do consumo de sal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que por dia o máximo de sal que pode ser consumido é de 5 gramas. Mas, segundo o relatório divulgado pela BBC, os brasileiros chegam a consumir mais que o dobro, cerca de 12 gramas. O excesso de sal pode trazer vários prejuízos à saúde. E isso em uma pessoa já susceptível pode levar ao quadro de hipertensão arterial. E a hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças cardiovasculares.
Essas doenças são o quê? Infarto, derrame, tromboembolia, trombose. E essas doenças são uma das maiores causas de mortalidade, e não só de mortalidade, mas de morbidade, de incapacidade nas pessoas. Algumas pessoas reconhecem o perigo do consumo excessivo de sal na alimentação. A qualidade de vida mesmo, né, de saúde, porque hipertensão, várias coisas. Não como mesmo. A médica especialista ainda explica que para uma família de 4 pessoas por mês, o ideal é consumir menos sal e lembrar de que nessa conta entra o sal dos alimentos. O ideal é que seja realmente menos do que isso e que você evite o consumo de alimentos industrializados, onde realmente vai ter um excesso de sal maior ainda, porque o alimento normal in natura, ele já tem o sal dele normal. E os alimentos industrializados têm um sal acrescentado. Quais são esses? Refrigerante, até alimentos doces que não são salgados, mas que têm acrescentado sal. Refrigerante, bolachas industrializadas, pães, temperos industrializados, macarrão instantâneo, salgadinhos e afins. Evitar o consumo disso. E agora o assunto é emprego. Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, caneta e papel nas mãos, anote algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Vaga para analista de controladoria pleno. O salário é de R$ 2.700 mais benefícios. É preciso ter experiência e ensino superior completo em ciências contábeis, economia ou administração. Mais informações pelo e-mail leticiap@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade para assistente de departamento fiscal. O salário é de R$ 1.200, mas é negociável. E benefícios. É necessário ter experiência na área e ensino superior completo ou estudar no curso de ciências contábeis. Mais informações no leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para assistente de TI. O salário é de R$ 2.500 mais benefícios. É preciso cursar o ensino superior ou ser formado em TI, analista de sistemas, tecnologia de banco de dados, ciências da computação ou sistemas da informação. Mais informações no leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para balconista em panificadora. O salário é de R$ 900 mais vale transporte. É preciso ensino fundamental completo. Mais informações no consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estoquista. O salário é de R$ 1.000 mais benefícios. É preciso ensino médio completo. O contato é o leticiap@fundaçãocdl.org.br. Tem vaga para estágio em engenharia elétrica. O salário é de R$ 880 mais benefícios. É preciso cursar engenharia elétrica a partir do 5º período ou ser técnico em eletrotécnica. Mais informações no cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Mais um encontro regional do Fórum Técnico do Plano Estadual de Cultura foi realizado hoje em Uberlândia. Promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com entidades e órgãos públicos, o fórum está percorrendo todo o estado para ampliar a participação da sociedade na discussão do projeto de lei 2805/15. Auditório cheio. Marcaram presença autoridades locais e regionais, representantes do setor cultural e sociedade. O encontro realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi uma oportunidade para a população dar sugestões sobre o Plano Estadual de Cultura. Isso é democratizar, é você acrescentar um pouco mais do que tem já nas propostas. Ou às vezes não, às vezes os artistas já concordar com o que já foi elaborado pela conferência, né, e referendar. Né, mas eu acho que o mais importante é a sociedade saber o que está acontecendo hoje para a nossa cultura na elaboração desse plano, porque afinal de contas é um plano que vai nortear a gente durante 10 anos. Né? Então são 10 anos que esse plano vai prevalecer. A reunião final
final para a discussão do Plano Estadual de Cultura acontece em junho, em Belo Horizonte. E a expectativa é que ainda no segundo semestre desse ano seja aprovado o plano. Ele está bem enxuto, a proposta está bem objetiva e eu creio que a gente está só conseguindo mesmo com esses encontros fortalecer essa proposta e de fato torná-la legítima do ponto de vista representativo. Alexandre é membro dos Conselhos Estadual e Municipal de Cultura. O professor do curso de dança da UFO tem boas expectativas com o setor cultural na área da dança. A gente tem tramitando no Estado, nesse momento, um projeto de lei de fomento à dança no Estado, que é um projeto que tem a perspectiva de realizar apoios para a dança no Estado de Minas Gerais como um todo, nos seus mais diversos formatos. Então, é um projeto de lei que para nós da dança é importante também e, no nosso ponto de vista, ele está totalmente alinhado ao que propõe o Sistema Nacional de Cultura e, obviamente, o Plano Estadual também, que é a criação dos sistemas setoriais. Então, o nosso ponto de partida agora é a constituição dos sistemas setoriais da dança, tanto no município de Uberlândia como no estado de Minas Gerais. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá, preço especial pra você, ó. Come tcha-tcha, come tcha-tcha. Compra consciente. APP Uberlândia. As cirurgias bariátricas cresceram cerca de 6% no ano passado em relação a 2014. É o que diz a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é o Dr. José Américo Gomides de Souza, que é cirurgião bariátrico e está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Dr. José Américo. Boa noite, Dani. Boa noite, viu? Obrigada pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, cresceram cerca de 6% aí as cirurgias bariátricas, né? Mas, para começar, vamos definir a cirurgia bariátrica para quem está assistindo. Vamos traduzir. Tá certo. Cirurgia bariátrica, o termo bariátrica, é o termo utilizado para definir todas as cirurgias que são utilizadas para tratar a obesidade, né? E o que a matéria que nos mostrou esse aumento no número de cirurgias bariátricas de 6,25% engloba todas as técnicas utilizadas. Agora, quais são essas técnicas? Existem várias técnicas, né? O Ministério da Saúde ele tem uma portaria bem definida, especificando quais são as cirurgias que podem ser realizadas. Mas, basicamente, hoje se pode fazer a colocação da banda gástrica, uma cirurgia que se chama gastrectomia vertical, onde se tira uma parte do estômago. A cirurgia de bypass gástrico, que é a cirurgia mais realizada, onde além de se diminuir o tamanho do estômago, se faz um desvio com o intestino. E uma cirurgia que se chama duodenal switch, onde esse desvio que se faz com o intestino ele é um desvio mais agressivo, né, que é utilizado em alguns casos selecionados. Agora, existem alguns critérios para se fazer cirurgia bariátrica. Sim. A cirurgia ela é indicada não para todas as pessoas que estão obesas. Hoje, a definição mais comum de obesidade, ela se dá através do cálculo do índice de massa corporal, IMC, que é uma conta simples onde se divide o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Isso nos dá um valor. Abaixo de 25 eu estou com um peso saudável. Entre 25 e 30 eu tenho excesso de peso. A partir de 30 eu já tenho um quadro de obesidade, que é leve até 35, de 35 a 40 é um quadro já moderado e a partir de 40 nós temos obesidade grave ou obesidade mórbida. A cirurgia ela é indicada para aqueles casos de pacientes com mais de 40 de índice de massa corporal, ou seja, obesidade grave, que não conseguiram o tratamento adequado por outras maneiras de tratamento, e para aqueles casos de obesidade um pouco mais
leve, entre 35 e 40, quando está associado à presença de alguma doença relacionada ao excesso de peso. As mais comuns, só para citar, são diabetes, hipertensão, asma grave, doença do refluxo, alteração do colesterol, do triglicérides, né? Agora, a existência dessas doenças reforça a necessidade da pessoa fazer cirurgia bariátrica, né? Só para a gente finalizar. Sem dúvida nenhuma, porque agrega risco, né? Não só o excesso de peso está prejudicando a saúde da pessoa, como também trazendo doenças, né, que vão agregar um risco Agora, maior. a cirurgia não é só ir lá e fazer e reduzir o estômago, o processo é muito mais complexo, né? O processo é muito mais complexo, porque a obesidade é uma doença complexa. É uma doença que tem lá nas suas raízes, principalmente hábitos ruins de vida, né? Uma alimentação não saudável, associada ao sedentarismo. E mudar hábitos de vida é difícil, né? Então, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista, para que se possa fazer o procedimento e ter o tratamento com sucesso. É uma cirurgia que envolve riscos, sem dúvida nenhuma, e os pacientes têm que estar bem preparados, não só do ponto de vista psicológico e bem indicada a cirurgia, mas também com avaliação cardiológica adequada e por toda a equipe multiprofissional. Em relação ao preço, é uma cirurgia cara? Olha, eu acho que pelo que a obesidade... Recentemente eu li uma matéria que mostra, né, nos Estados Unidos eles têm uma estatística bem precisa em relação a gastos. E hoje a obesidade gera gastos de mais de 150 bilhões de dólares para a economia americana. Então, quando se compara a isso, não é um tratamento caro, né? Eu não saberia te dizer quanto que é o valor para os convênios ou para o Ministério da Saúde hoje de um procedimento individual. Mas perto do que a obesidade traz de gastos com medicamentos, com complicações, com internações hospitalares, sem dúvida nenhuma não é um custo alto. Preciso analisar o contexto, Exatamente. Né? Agora, em relação ao público infantil, é indicado cirurgia bariátrica para crianças? Para crianças ainda não é um consenso a indicação da cirurgia bariátrica. Hoje o que mudou-se, né, de janeiro para cá foi uma indicação, uma formalização da indicação para adolescentes, né? Então, para adolescentes com idade menor do que 18 anos, desde que sejam avaliados por um pediatra especializado no tratamento da obesidade e que tenha uma avaliação psiquiátrica e com apoio e autorização dos pais, quando bem indicados, pode ser feita a cirurgia. Mas para crianças abaixo de 12 anos, ainda não é consenso. Não é cirurgia. E em relação à pós-cirurgia, doutor José Américo, qual que é o tratamento ideal, assim? O que você recomenda depois dessa cirurgia? Alimentação, né, fundamental, mas além disso, o tratamento multidisciplinar, vamos aprofundar nisso. Isso. Eu costumo dizer para os pacientes que a obesidade ela é uma doença que não tem cura, né? O que nós temos é o controle da obesidade. Então, para que o paciente que perdeu peso com a cirurgia consiga manter essa perda de peso, ou seja, consiga manter o controle sobre a doença, ele precisa estar constantemente vigilante em relação à sua alimentação e na prática do exercício físico, introduzir a atividade física como uma rotina na sua vida. E para isso é muito importante, eu diria que fundamental, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né? Com o psicólogo, com o nutricionista, para que a tendência nossa do ser humano é ir aos poucos relaxando e voltando àqueles hábitos alimentares ruins, a correria do dia a dia, do trabalho. Você deixa de comer o que é saudável para comer o que é mais rápido e normalmente isso é mais calórico. Volta a parar de fazer exercício por falta de tempo. Então o acompanhamento, ele nos traz isso, a gente parar de tempos em tempos para repensar o que nós estamos fazendo e retomar aqueles hábitos de vida saudáveis. Então a chance de voltar a engordar, ela diminui com o acompanhamento. E o paciente operado, ele também pode ter complicações ao longo dos anos, principalmente do ponto de vista nutricional, com deficiência de vitaminas, proteína. Então é muito importante a realização de exames periodicamente. E isso também traz a necessidade do acompanhamento para o resto da vida com a equipe que o operou. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no TV Notícias. É isso, estamos à disposição, eu que agradeço. Obrigada. E em instantes tem a previsão do tempo e ainda uma conversa no estúdio sobre o filme de Romaria produzido na UFO. Até já.
Zika zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Troque a água dos vasos e plantas aquáticas e lave-as com escova, água e sabão uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água. Acomode pneus em locais cobertos e faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. A UFO promove amanhã o lançamento do filme Água Suja, produzido por alunos e ex-alunos da instituição. Yudi Kodato, que é o diretor do filme, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente, né, sobre essa produção aí longa, né, Yudi? Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Prazer é meu. Você estava falando que foi 1 ano de produção do filme Água Suja? Isso. Esse filme é um projeto independente, né? A gente fez um financiamento coletivo para ele. Então a gente teve uma fase de pré-produção de uns 4 meses para preparar tudo, depois 1 mês de captação, um pouquinho menos de 1 mês de captação e depois 6 meses para edição, né? É um trabalho longo, é um longa-metragem, né? Então assim, a captação acaba sendo curta, mas o trabalho ao todo foi 1 ano. Agora, por que falar sobre água suja? Vocês fizeram mesmo uma pesquisa de mercado? Como é que foi? De onde veio essa ideia de mostrar aí a vida dos romeiros? Isso. A gente sempre ouviu histórias sobre isso, né? A equipe em si nunca tinha participado de uma romaria, nunca tinha ido, né? Mas a gente sempre escuta várias pessoas que foram, né? Uma tradição popular muito arraigada no nosso povo. E aí esse interesse surgiu. E aí quando a gente foi ver, não tinha nenhuma obra audiovisual, não tinha nenhum trabalho em imagens que fosse contar o que era esse fenômeno, que fosse acompanhar esse fenômeno, né? Muitas reportagens, mas nenhum curta-metragem, nenhum documentário. E a gente passou a se interessar, a gente foi pesquisar um pouquinho, a gente foi ver algumas histórias e aí acabou que surgiu longa-metragem com esse projeto. São qual o tempo do filme? Ele está com 1h08. 1h08. E o que quem puder assistir vai poder conferir nesse filme? A proposta do filme é que o telespectador possa fazer, de certa forma, esse caminho, essa romaria, né? A gente acompanhou os romeiros de Uberlândia até a romaria. Mais do que acompanhar, a gente fez também a romaria. A equipe andou a pé gravando, né, esses 86 quilômetros. Então a ideia é que o público possa fazer essa romaria, acompanhar esses romeiros, saber um pouquinho das histórias. Tem muitos elementos da estrada, né, as barracas de apoio, o cansaço, a passagem do tempo, as paisagens do cerrado, né, que são muito bonitas também. E aí no final do filme se chega à cidade, as festividades de Nossa Senhora da Badia, né? E aí tem múltiplos elementos, né? Você tem os carros de boi, as cavalgadas, você tem leilão, você tem o comércio que é muito forte, as atividades que a igreja faz. Então são vários elementos, muita coisa acontece. Então foi uma experiência única vocês acompanharem os romeiros e fazerem o percurso, né? O que vocês verificaram? Vocês já tinham andado aí
Esse 80 quilômetros, não é isso? De Uberlândia a Romaria, 86 quilômetros. Você já tinha feito esse percurso alguma vez? Não. Primeira vez. Ninguém da equipe tinha feito esse percurso, né? E o importante pra gente era isso mesmo. Como a gente não tinha muita familiaridade com esse fenômeno, com a Romaria, era importante pra gente fazer a caminhada, pra gente poder sentir na pele o que é isso, pra gente poder contar um pouquinho sobre o que é isso, né? Ao todo a gente gastou 36 horas para fazer esse caminho, né? A gente demorou um pouquinho mais porque a gente estava filmando, né? E é uma experiência muito interessante. Para a gente é uma experiência de tempo, esse tempo que não passa, esse cansaço, essa coisa de você estar caminhando e o que isso causa para o pensamento, né? O que é a caminhada, o que a romaria causa numa disposição corporal, no seu pensamento, enfim, questões espirituais, questões emocionais. A questão da simbologia, né? Da religiosidade, tudo isso fez parte da experiência, né, Isso. E essa foi a forma que a gente encontrou de estar com os romeiros, né? Então, por exemplo, o nosso filme, a gente não sentou nenhum romeiro, a gente não podia parar os romeiros para fazer entrevista. Então a gente pedia para caminhar com os romeiros. Então as entrevistas são todas feitas com câmera na mão, em movimento, a equipe está andando junto com os romeiros, né? E isso ajuda a dar um ritmo do filme, ajuda a dar essa familiaridade da estrada, né? A gente espera que os romeiros se identifiquem com o filme, né? Que eles se identifiquem com a experiência. O lançamento então é amanhã aqui no Campus Santa Mônica, não é isso? Isso. Qual o horário para fazer o convite para quem está nos assistindo? Isso. Amanhã o filme é às 8 horas da noite, aqui no Anfiteatro do Bloco 3Q, na UFO, né? E na sexta-feira, dia 29, a gente tem um lançamento lá em Romaria. Vai ser um lançamento na Praça da Matriz mesmo. Os dois lançamentos são gratuitos, não tem retirada de ingresso, não tem reserva, é só comparecer. Yudi, muito obrigada pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.